Olá, meu nome é Ricardo Piovani, sou diretor da Portal Fox, uma empresa especializada em palestras, treinamentos, programas de desenvolvimento, e é exatamente isso que eu quero te apresentar hoje. Quero te mostrar um programa de desenvolvimento de líderes. Note que não é um treinamento, e sim um programa de desenvolvimento com duração entre 6 e 9 meses, dependendo do número de líderes da sua organização. Nesse treinamento nós vamos trabalhar um conceito de John Maxwell e James Hunter, onde eles falam algo mais ou menos assim. Para você desenvolver um líder, você precisa servir a esse líder, você RH, você diretor, você precisa servir a esse líder 3 Fs. O primeiro F é o F do feedback. Nós temos que dar muito feedback para esses líderes de quais são os seus pontos positivos, quais são os seus comportamentos que agregam muito resultado, mas precisamos falar também dos comportamentos limitantes. Os comportamentos que eles têm no dia a dia que impedem um resultado melhor. Você já sabe, 87% das pessoas, elas são demitidas, elas não têm sucesso na sua carreira por causa dos seus problemas de comportamento. Então nós precisamos trabalhar esse primeiro F, que é o F do feedback. O segundo F é o fundamento, que aí é o treinamento em si, é o conceito. É a gente mostrar para esse líder o que é ser chefe, o que é ser um líder. É quais os estilos de liderança que existem e quando utilizar cada um dos estilos. Como aplicar feedback nos seus liderados e fazê-los com que eles também façam mudanças comportamentais. Uma pesquisa da Você S.A. mostra que 92% dos líderes não sabem aplicar feedback no seu liderado. Então, o segundo F é isso, é o conceito, é o treinamento, é como fazer aquilo que de repente ele não sabe. E o terceiro F é que realmente faz uma diferença muito grande. Apesar dessa palavra ser um pouco carregada, que ela veio do inglês assim, o terceiro F é a fricção. O que é fricção? É um acompanhamento para ver se o líder realmente está fazendo a mudança comportamental ou se ele está aplicando os conceitos que foram colocados no treinamento. Você de RH, você diretor, você dono de empresa, você já deve ter percebido isso. Eu dou um treinamento para o meu pessoal, mas sempre fica a dúvida, o quanto eles estão realmente aplicando as coisas do treinamento. Então, nesse programa, nós fazemos esse acompanhamento. E maximiza a possibilidade de ele começar a usar o conhecimento lá do segundo F, que é o treinamento, e do primeiro F, que é o feedback. Então, como é que funciona esse programa de desenvolvimento? Essa é a primeira etapa que a gente vai passar. Os seus líderes vão responder, junto com os liderados dele, o liderado também faz parte desse processo, vai responder um questionário sobre esse líder. Né? Quais são os comportamentos, como que ele se comporta no dia a dia. E aí nós teremos 2 instrumentos. O primeiro é a teoria DISC. Nós vamos saber, esse líder vai saber se ele é um líder de dominância, de influência, estabilidade ou conformidade. Existem 4 tipos de líderes no mercado. Cada um desses líderes tem comportamentos positivos, comportamentos que agregam muito resultado. O problema é que cada um deles tem limitações comportamentais. Então a ideia é sentar com esse líder, né, que vai ser a segunda etapa, e dar uma devolutiva sobre isso. Um outro instrumento que ele também vai responder, os liderados vão responder, é qual o estilo de liderança que esse líder mais utiliza. Existem 8 estilos, 8 formas de liderar. E muitas vezes o líder, ele usa 1 ou 2 estilos no máximo. Ele não sabe navegar pelos outros. E alguns liderados não são persuadidos e influenciados por esses estilos, tem que ser por outro. Então esse instrumento, ele vai mostrar pra gente quais são os gaps em relação também ao estilo de liderança. Então, primeira etapa, aplicamos o DISC, aplicamos o estilo de liderança, a gente tem um mapa de como que esse líder trabalha no dia a dia. Aí vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é uma devolutiva. Né? Uma pessoa senta com o líder, coloca o DISC na mesa, os estilos de liderança da mesa, e ele vai dar uma devolutiva. Ô líder, você é muito bom nisso, parabéns, só que você tem problemas nessa área. Você tem problemas aqui que você precisa de desenvolver. O James Hunter, autor do Monge Executivo, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz algo mais ou menos assim: aquele líder que achar que não tem nada para melhorar na sua liderança, coloca a arrogância no primeiro ponto da lista. É o primeiro comportamento que ele tem para melhorar. Então, através desses 2 instrumentos, a gente dá uma devolutiva para esse líder. Tá bom aqui, aqui não tá legal. E o mais interessante é que nessa devolutiva, nós estabelecemos metas. Então, em conjunto com o líder, qual é a meta dele para final do programa?
Por exemplo, de repente, nesses dois instrumentos, percebe-se que esse líder, ele não é um líder coach. Ele não é um líder desenvolvedor. Ele não é um líder que é preocupado em desenvolver os seus liderados. Então, de repente, ele teve uma nota 20 no estilo coach. Talvez uma meta que vai ser determinada nessa segunda etapa é que lá no final do programa, daqui 6, 9 meses, ele esteja com 65 de coach. Ele já seja um líder desenvolvedor. Outros talvez vão sair com outras metas. Ele é um líder que não usa o estilo participativo, ele não pede a colaboração das pessoas na tomada de decisão. Então, de repente, uma nota 30 em estilo participativo. Talvez ele saia da devolutiva com uma meta de como chegar aos 70, por exemplo, uma meta de 70 na próxima avaliação que vai fazer lá na frente. Então essa devolutiva é para mostrar o resultado para ele e em conjunto nós fecharmos uma meta para o final do nosso programa de desenvolvimento. Vamos lá, essa é a segunda etapa. Terceira etapa, treinamento, é o segundo F. Aí vamos trabalhar um treinamento. O líder, 8 estilos de liderança, ó. E dependendo do momento você usa esse, outro momento você usa outro. O nível de maturidade do seu liderado é um, vai para esse estilo. O nível de maturidade é outro, vai para outro estilo. Então nós vamos dar o fundamento. O líder, feedback. Feedback aplica assim, ó. Segue esse método para você aplicar um feedback mais assertivo no seu liderado. O líder, esses comportamentos são de chefe, são de gerente, que a geração Y não segue. Você tem que usar esses comportamentos, que são comportamentos para conduzir a tal da geração Y, a tal da geração Z. Então, nós vamos trabalhar aí 16 horas de treinamento, trazendo muita técnica, muita metodologia, muito conceito do que é ser um líder 2.0, de que é ser um líder extraordinário. Aí, depois do treinamento, nós vamos para essa outra etapa, coaching, que aí já é o terceiro F, a fricção. Nós vamos fazer algumas reuniões com esses líderes para fazer a cobrança de o quanto que ele está fazendo a mudança comportamental que foi destacado na segunda etapa e o quanto ele está usando cada um dos conceitos colocados no treinamento lá de liderança que foi a etapa 3. E nesse coach, além de cobrar, nós montamos planos de ações. O coach, né, a pessoa que vai estar conduzindo esse processo, junto com o líder, monta plano de ação. Coisas efetivas que ele tem que fazer para conseguir alcançar aquela meta que foi estabelecida na etapa 2. E esse coach tem duas formas de fazer. Existe uma forma que é o coach individual. Nós vamos sentar individualmente com cada um dos líderes. Obviamente, quando a gente vai para o coach individual, o investimento do programa ele é um pouco maior. Então, agora nós montamos também uma estratégia de fazer coaching em grupo. Para quê? Para o investimento ficar um pouco menor. Então a gente vai juntar os líderes que têm os mesmos gaps e a gente trabalha em grupo com esses líderes. Fazendo o quê? Cobrando o resultado, a meta, e também montando o plano de ação para fazer ele conquistar essa meta. Então são várias sessões de coach, tanto individual como em grupo, aí depende muito do programa para a gente trabalhar isso daqui. Aí, no final do programa, 6 meses, 9 meses, aí depende muito de cada empresa, nós entramos nessa etapa aqui, ó. Nós vamos aplicar novamente o estilo de liderança. Nós vamos aplicar novamente aquele gráfico. E aí vai ficar muito claro quais líderes que evoluíram e quais líderes que não evoluíram. Quais líderes atingiram a sua meta e quais líderes que não atingiram a sua meta. E aí a gente senta com esses líderes, né, que é uma nova etapa, e dá um novo feedback. Aí nesse feedback é assim, líder, parabéns. Você saiu de 20 e foi para 65 no coach. Você saiu de 30 foi para 70 no participativo. Você saiu de 10 e foi para 60 no visionário, que é um dos estilos também. Então, para alguns deles, né, é uma celebração, é mostrar que ele atingiu. Outros líderes, talvez eu tenha que montar mais plano de ação. Então, nessa devolutiva, além de mostrar o resultado, melhora o plano de ação. E a nossa última etapa é um relatório. É um relatório que a gente entrega para a diretoria, entrega para o departamento do RH, destacando individualmente quais líderes que atingiram as metas, que conseguiram o resultado. Um outro grupo que talvez ele não conseguiu alcançar a meta, mas você percebe que ele está em processo. Né? O cara saiu de 20 para 55, por exemplo, não podemos descartar, o cara saiu de 20, ele teve uma progressão, não atingiu a meta, mas é uma questão de tempo e talvez um novo plano de ação lá na devolutiva, na etapa anterior, resolva isso.
E também sai a relação daqueles líderes que não conseguiram avançar. E aí a liderança, o RH, determina o que vai querer fazer com esses caras. Vamos desenvolver mais, vamos mandar para uma outra área, né? O que a gente vai fazer. Então, nota que ele é um programa de desenvolvimento, não é um simples treinamento. A gente consegue medir aquelas pessoas que evoluem e aqueles que não evoluem tanto assim. Então tá aí, se você quiser mais informações sobre esse programa, manda um e-mail, faz uma ligação pra gente, vamos marcar uma reunião. O nosso departamento comercial, até mesmo eu, nós vamos até a sua empresa e nós vamos mostrar mais detalhadamente todo esse programa. O programa Liderar 2.0 para desenvolvimento dos líderes. Vamos lá, aguardo a sua ligação. Tchau!